gerar uma experiência de aprendizagem aqui para vocês e para quem está nos assistindo. Pô, com certeza, hein? Vai ser isso aí. O que você decidiu ser primeiro, assim, na sua vida? Um hipnólogo ou um ilusionista? Vamos lá. A história começou quando eu era criança. Então, a mágica surgiu na minha vida no momento que eu nem imaginava o que seria quando adulto, né? Começou por um interesse, lá na época que passava o David David Copperfield, exatamente. Caraca, A gente via aqueles trechinhos mano. do David Copperfield, né? E eu comecei a me interessar e tal. Mais tarde que isso virou profissão, primeiro eu comecei a fazer mágica, show de mágica, né? Os amigos descobrem, aí começa a te encher o saco, né? Vai lá em casa, na minha festa e tal. E depois, um belo dia, eu estava numa festa junina, olha só que loucura. E um amigo meu de infância me disse, cara, isso que você faz é muito interessante. E eu vou fazer um lançamento de uma linha de panelas gourmet lá com a minha agência. Ele tinha uma agência de publicidade e tal. Falou, você não quer pegar um desafio comigo não, cara? Eu acho muito interessante o que você faz, então eu queria que você produzisse um show business para falar das qualidades dessas panelas, do porquê elas são diferentes para o meu público num lançamento ao vivo. Eu falei, uai, cara, claro que eu topo, e que legal, né? E eu já estava com uma visão, eu tinha uma deficiência grande que é, eu não sabia vender. Olha que loucura. E coincidiu com isso que nessa época eu estava estudando vendas como autodidata, por conta própria. E aí, mais tarde, aconteceu esse trabalho e aí me deu o clique. Eu falei, peraí, existe uma brecha no mundo corporativo na qual eu posso usar a mágica não como forma de entretenimento, mas como uma ferramenta promocional e de aprendizagem. E aí a coisa foi se desenrolando. E eu fui me especializar em marketing, fui fazer pós-graduação e deu esse start. E aí eu montei uma empresa especializada em palestras de alto impacto. Você Caramba, fez a mano. faculdade de marketing, foi na PUC, não Ah, foi? exatamente. Na verdade, eu vou explicar para vocês. A minha pós-graduação é em marketing, mas o meu bacharelado é em música e na área de composição. Porque muita gente não entende, né? Pô, mas como assim, cara? Eu sempre gostei de criação. E na faculdade de música, na área de composição, a gente passa 6 anos sendo pressionados a criar de forma sistemática. Então, porque uma coisa claro, toda música bem escrita é linda por natureza. Mas uma coisa é você escrever livre, outra coisa é você compor de forma estruturada e ter que demonstrar isso. Então, ou seja, implícito no estudo da composição está o processo da criatividade estruturada e da própria inovação, porque você tem que criar e defender para uma banca dos professores lá na época na Federal, né, que eu estudei. Então, eu sempre gostei de arte. E mais tarde, esse clique foi a junção da música com o marketing. Aí eu fui me especializar em marketing, fui fazer pós-graduação em marketing, fui trabalhar no mercado de consultoria porque um professor me chamou, fui fazer estudos de mercado. Então, minha formação é bem heterogênea. Eu juntei essas coisas e estudei no Cefet ainda por cima, no 2º grau, fazendo um curso técnico, mas que não tinha nada a ver comigo. Mas acabou me trazendo muitos insights para trabalhos que eu faço hoje com indústrias. Eu faço muita palestra para os 3 segmentos da economia, né? Para os 3 grandes setores, matéria-prima, indústria e serviços. E acabou que a minha formação heterogênea me deu o que se chama de uma visão nexialista, que é, existe o especialista, que é aquele cara, existia o generalista antigamente, né? Que é vamos dizer, é o engenheiro que faz de tudo. Ele constrói casa, ele faz um projeto luminotécnico, ele também cuida de alguma coisa mecânica e tal. Existiu o especialista que brotou a partir do final dos anos 80, anos 90, e aquela coisa toda de ser o especialista. E o profissional de hoje, isso vale para quem está nos assistindo e para qualquer área do conhecimento, o profissional de hoje ele precisa ser um nexialista, que é o quê? Ele não é nem especialista e nem generalista.
ele é um cruzamento das duas coisas, porque toda a área do conhecimento hoje, ela precisa conversar com outras áreas. Na verdade, o conhecimento foi fragmentado para fins de compreensão. Mas, se a gente for parar para pensar, o melhor médico hoje não é aquele cara que só vê a medicina, é o cara que vê a medicina, mas vê o ser humano, vê a psicologia, consegue enxergar as relações entre a alimentação e a sua vida, entre o seu lado emocional e a sua vida. Ou seja, o cara que trata de dor, da ortopedia, mesmo da endocrinologia, se ele tem uma visão mais aberta, mais holística, ou seja, se ele consegue cruzar a especialidade dele com outras áreas do conhecimento envolvendo o ser humano, ele se torna um profissional acima da média. Entendeu? Isso vale para qualquer área, cara. Foi o tempo... ainda voltando à medicina, né? Foi o tempo que o doutor era só o doutor que sabia operar e prescrever o medicamento. Hoje, o que todo médico precisa entender? Um mínimo possível de gestão de saúde. Uhum. Entendeu? Porque se ele não entender, lascou. Eu acho que os médicos especialistas também estão bem altos, assim. Eu entendo esse ponto de vista seu, mas tem muita gente que pede cada vez mais pelos especialistas, né? Não é que o especialista vai morrer, não é isso. É obviamente que, pô, se eu passo mal aqui agora, eu vou preferir que um cara especializado me atenda ou um cara que sabe mais ou menos. Exatamente. Não é que o especialista vai morrer, mas o nexialista é o especialista que abre a visão dele para ele não entender só da unha do polegar esquerdo, entendeu? Entendi, ele pode entendi. até ser o neurocirurgião, mas ele vai começar a abrir a visão dele para enxergar assim, pô, o que a neurocirurgia tem a ver com a nutrição? O que a neurocirurgia... Por exemplo, quer ver, já tratando do nosso tema, né? Será que um médico neurocirurgião, se ele tiver um mínimo conhecimento de hipnose, será que isso vai ser bom para ele como profissional? Será que se um engenheiro de qualquer área, se esse cara começar a ter uma visão mais humana, ele vai ser um profissional, ele começar a entender mais de psicologia, por exemplo. Será que isso vai torná-lo um engenheiro diferenciado? Seguramente que sim, porque no final das contas, qualquer profissional vai ser contratado para uma coisa só: resolver problemas das pessoas e das empresas.